Oi, estudivos, tudo bem com vocês? Bom, finalmente trouxe um vídeo que vocês têm me pedido bastante e eu acho que agora nessa reta final pode ser de uma grande ajuda, que é sobre o Anki. Eu não sou nenhuma profissional no assunto, eu sei as funções básicas, mas acho que é o suficiente. Eu tô usando desde o início do ano, desde março eu faço literalmente todos os dias. Então eu vou ensinar o que eu sei pra vocês, que talvez dê pra ajudar aí nessa reta final. Eu acho o Anki uma ferramenta excelente e nessa reta final pode ser um diferencial, talvez. Nunca é tarde para começar algo que pode te ajudar. Bom, se você não sabe, Anki é um aplicativo de flashcards. Então, é um dos melhores métodos de revisão. Na minha opinião, é o melhor. Mas assim, não leve como eu só vou passar se eu fizer Anki. Tem gente que se adapta, tem gente que não, então não leve como uma regra. Eu tenho achado excelente e tem me ajudado muito, só que isso tudo é muito individual, sabe? Então não se pressione em relação a isso. E um detalhe é que eu só sei ensinar esses tópicos no iPad, mas eu acredito que outros dispositivos não mudem tanto assim. O que eu uso, eu vou mostrar pra vocês aqui, é o Anki pago, porque no iOS tem que pagar pra ter o aplicativo e eu achei que valeu muito a pena. Agora eu não me recordo o valor exato, mas eu acho que foi 100, 110 reais e é vitalício. Vai estar com você pra sempre. Então, pra mim, valeu muito a pena. E é esse aplicativo aqui da estrelinha. A partir de agora, eu vou virar a minha tela e ficar mostrando mais o iPad pra vocês irem se localizando comigo. Bom, eu espero que esteja num bom ângulo. Eu tô tentando usar meu tripé, essa foi a melhor posição que eu encontrei. Perdão pelos barulhos externos e minha unha está feia. É que eu ainda não fiz depois que eu voltei de viagem. Mas enfim, uma dúvida bem recorrente de vocês é qual Anki eu uso. E é esse aqui, esse que tem uma estrelinha, olha. Como eu disse, ele é pago no iOS. Mas se você tiver condições, puder pagar, eu acho que é um ótimo investimento. Acho que vale muito a pena, assim como o GoodNotes, mas isso é um tema para outro vídeo. Enfim, então esse aqui da estrela, Anki. Eu nem fiz todos os meus cards ainda hoje pra poder mostrar pra vocês de uma maneira mais dinâmica, enfim. Mas logo que você clica, aparece essa aba. No caso, eu já tenho alguns baralhos feitos e cards, mas se você tá começando agora, ele vai estar zerado, não vai ter nada. E aí, como você faz pra criar, né? Você vem aqui em adicionar, exportar, é no canto inferior esquerdo. Uma observação, se você já tiver uma conta e quiser sincronizar, se você já tiver cards, você vai adicionar sua conta e vai clicar em sincronizar. Eu não fiz isso, eu comecei do zero. Enfim, você vem em adicionar, exportar, aí vai ter algumas opções. No caso, para criar um baralho novo, tipo biologia, inglês, física, você vai clicar em adicionar baralho vazio. E aí você vai dar um nome pro baralho. Eu vou criar um aleatório aqui, um que eu não tenho ainda. E eu vou começar a estudar agora intensivão. Filosofia. Escrevi errado. Filosofia. Deu um bug na minha mente. Pronto, aceitar. Baralho criado. Ele tá aqui em ordem alfabética, tá vendo? Aqui o que eu acabei de criar. Vou criar mais um pra vocês verem. Ó, novamente, adicionar, exportar. Ops, desculpa. Adicionar baralho vazio. E aí eu vou criar um de sociologia. Pronto. É assim que se cria, bem simples. Para adicionar card novo, química eu já zerei hoje. Vou criar alguma coisa aleatória. Aqui em biologia, você vai clicar no seu baralho, no que você quer adicionar, a sua matéria. Eu gosto de separar só por matérias e não subtópicos. Eu nem sei fazer isso. Por exemplo, biologia, você clica, aí vai ter citologia, bioquímica. Eu não gosto muito de fazer isso. Eu gosto de deixar tudo junto, que já vai treinando o meu cérebro também. Enfim, você clica na matéria que você quer. E aqui vai ter algumas opções. Baralhos, adicionar, editar, painel. Clica em adicionar. Aqui, logo que vem, vai estar nesse tipo aqui, ó, tipo básico. E aí você adiciona a sua pergunta na frente. Por exemplo, qual a função do ribossomo? Você adiciona como você preferir, tá? Se você quer adicionar em forma de pergunta, em forma de, explique, cite, enfim. Aqui é opção sua. Qual a função do ribossomo? Essa é a pergunta que vem ali na frente. E no verso você coloca a resposta. Síntese proteica. Pronto. Simples assim.
Aí, se você quiser adicionar uma imagem, por exemplo, nos meus cards de organelas, eu adicionei a foto da organela. Eu não tô com ela aqui no caso. Mas, se você quiser adicionar uma imagem no seu card, você vai clicar aqui no Clips. Dá pra você tirar a foto na hora ou pegar da galeria. Eu, no caso, sempre pego da galeria. E aí, por exemplo, tem uma foto aqui de organelas. Não condiz muito aqui, mas... Enfim, eu queria só de ribossomo. Mas só pra exemplificar pra vocês como faz, né? E aí, pronto, adicionou no Clips, clicou ali na galeria, pronto, já tá pronto. Falei muito pronto, desculpa. Aí você clica em salvar. Eu não vou salvar porque eu já tenho um card disso, então senão vai me bagunçar toda. Mas é basicamente isso. Dá pra você adicionar a imagem na pergunta também, é mesmo procedimento. Clips, fotos, se você quiser pegar uma foto já pronta, adiciona. E é simples assim, gente, aí vai em salvar. No caso, eu vou descartar, porque eu já tenho um card disso, e eu só tava mostrando pra vocês. E aí, depois disso, depois de você fazer seus cards, eu gosto de fazer os meus próprios. Eu baixei o do menino da Unicamp também, só que eu faço assim, esporadicamente os dele. Eu prefiro fazer os meus mesmo, porque eu já vou revisando quando eu faço a pergunta e depois quando eu respondo. Mas os deles são muito bons também, se você já quiser baixar. Tem lá no Instagram do Desempenhos Med, eles explicam certinho. Enfim, depois de pronto vai estar aqui, ó, os cards novos. Tá vendo que eu já criei alguns cards hoje? Eles aparecem em azul, o que você já revisou e tem pra revisar novamente, vem em verde. E eu gosto do Anki porque ele tem um sistema de algoritmo muito bom. Não sei se seria exatamente algoritmo, mas enfim. Quer ver? Eu vou mostrar e vocês vão entender melhor. Por exemplo, eu vou clicar em Geografia. Explica o estágio 4 da União Europeia. Tem o Tratado de Maastricht, que define a moeda única, é a União Europeia como nós vemos hoje, basicamente. Tal. Vamos ver se eu acertei. Tá, Europa dos 15, Tratado de Maastricht, moeda única, zona do euro, 20 países, Croácia aderiu em 2023. E aqui embaixo aparece quanto tempo você quer que apareça de novo. Por exemplo, se você errou feio, você clica para aparecer de novo em minutos. Já eu vou ensinar a definir isso. Se você acha que, ok, pode aparecer daqui um dia, ou então foi muito bem, aí você clica nessa extrema aqui, ó. Quanto mais você joga pra frente, mais pra frente vai aparecendo. Parece meio confuso, mas na prática é mais fácil. Eu vou pôr pra aparecer aqui daqui um dia. O Brasil é o primeiro exportador mundial de café. Beleza, foi bem, eu vou pôr pra aparecer aqui no máximo. Qual a principal cultura exportada do Brasil? Acho que é soja. Sim, é soja, aí ó, tá vendo? Intemperismo físico acontece em locais áridos. Sim. Tananã corresponde a 30% da produção nacional de trigo. Acho que Rio Grande do Sul. Sim, tá vendo? E aí vai aparecendo aqui. Deixa eu pegar uma outra matéria. Matemática. E isso aqui, tá. Aqui eu fiz proclusão de imagem, já vou ensinar vocês como faz. É hipotenusa, dá pra calcular por trigonometria. O que será que falta ali? Eu acho que... Não lembro. O raiozão maior é igual a 2 vezes o raio menor. Tá vendo que aqui tem as opções, ó? Eu tava indo bem, mas eu já esqueci. Então, eu vou pôr pra aparecer de novo em 10 minutos. Daqui 10 minutos esse card vai aparecer pra mim. E não vai estar mais esse tempo todo. Vai aparecer 15 minutos, 1 dia, 2 dias. Enfim, pra aparecer numa frequência menor de tempo. B vezes M é igual a C vezes H? Sim. Vou pôr pra aparecer de novo daqui 3 dias. Acho que tá ok. 24 vezes 24, 576. Pô, foi bem. 29 acho que tá muito longe. Vou pôr pra aparecer de novo daqui 25 dias. Enfim, gente, é esse basicamente o mecanismo do Anki. Eu gosto muito, porque trabalha a memória a longo prazo. Se você tá errando muito uma questão, você define ali e ela vai aparecer mais pra você. Isso é excelente. Agora eu vou ensinar vocês a regular o tempo de revisão. Acho que é um dos temas uma das perguntas mais frequentes e um dos tópicos mais importantes de fato. Eu vou clicar num baralho aleatório, biologia, e aí a gente vai clicar nessa engrenagem que tem no canto inferior direito. E aí a gente vai procurar opções de estudo. Tá vendo que tem muitas opções? Muitos tópicos? Eu nem sei o que significa cada um deles. Mas a gente vem em opções de estudo. Você vai descer até lá embaixo. Calma, deixa eu lembrar. Esqueci. Não esqueci não. Calma. Achei. Avançado.
você vai em avançado e vai ter intervalo máximo. Quando você pega o aplicativo, tá num intervalo muito grande. Eu gosto de alterar isso, eu alterei para 300 dias, que era o tempo até a minha prova, né? Como eu disse, baixei no início do ano. Eu gosto de deixar 300, isso aqui significa 300 dias. O card vai aparecer no máximo para você em 300 dias. Isso é muito bom, porque não fica tão espaçado, tipo, não adianta ele aparecer para você depois que você já terminou seus estudos. Enfim, eu deixo essa dica aqui, a minha configuração tá assim, e assim eu acho que tá ótimo. Não sei muito o que significa cada coisa, mas essa parte de intervalo máximo é o mais importante, que é o máximo de tempo que o card pode aparecer pra você, tipo, ele ser jogado pra frente. Então, eu gosto de deixar 300 aqui e essas outras configurações. Como eu disse, não sei explicar, só sei que tá funcionando e eu acho que tá um período bom aparecendo pra mim. Outras coisas... outra coisa importante de vocês mudarem é isso aqui, ó, limite diário. Também vem num número meio zoado, mas é quantos cards pode aparecer pra você por dia. Eu gosto de deixar aqui a primeira linha 999 e a segunda linha 9999. Enfim, se vocês quiserem copiar essas minhas configurações, basicamente isso é uma outra etapa importante, que é quanto tempo o card vai aparecer pra você, quantas vezes. Eu acho que é um intervalo bom. Isso aqui, principalmente, de intervalo máximo, muda até a data da sua prova. Tipo, se sua prova é daqui 2 meses, coloca 60. Enfim, é isso. Agora eu vou ensinar vocês uma das ferramentas que eu mais uso, que eu acho mais interessante e úteis, que é a oclusão de imagem. Vamos lá. Vou novamente clicar num baralho aleatório, adicionar. Como eu disse pra vocês, o comum que vem é nesse estilo aqui, ó. Quer ver? Eu já vou até voltar. Ops. É no estilo básico que fica, que é o estilo comum. Frente e verso de card, já mostrei, enfim. Tá vendo que aqui em cima, ó, já dei até um spoiler, tá tipo básico. O básico é esse. Tem muitas opções de estilos de cards que eu acho muito interessante. Eu só uso 3, 2 predominantemente. Mas vamos lá. Clica aqui em tipo básico e olha quantas opções tem. Como eu disse, não sei muito usar todas essas, só uso algumas. Um dos que eu mais gosto, que eu tava falando, é a oclusão de imagem. A gente clica em oclusão de imagem, que aí vai mudar o estilo do card. Voltar e aparece isso. Você vai clicar aqui, novamente em fotos. E eu já tinha baixado uma foto para exemplificar para vocês. Quero organelas celulares, é muito importante saber como é cada uma das organelas, então vamos lá. Aí, você dá pra fazer com o dedo também, tá? É que eu gosto de fazer com a caneta, que fica mais certinho e eu já tô acostumada. Mas aí, depois de você clicar naqueles quadradinhos, selecionar a foto, é muito intuitivo, ó. Você só vai cobrindo todas as partezinhas que você quer perguntar. E cada um desses retângulos, quadrados, enfim, vai virar um card novo. Depois que você selecionou tudo que você quer cobrir, enfim, gente, o que você quiser mesmo. Você clica em salvar e aí cada um desses retângulos vai ser um card novo. Aí vai aparecer pra você. O que é isso? Respondi, clico na tela e tem a resposta. Basicamente isso. Desculpa se eu não tô explicando muito bem, mas eu acho que é bem intuitivo, sabe? Mostrando. Vou descartar porque eu já tenho um card disso. Enfim, tem várias opções, como eu tava falando. Eu uso mais esses dois, o básico e o oclusão de imagem. Tenho amigos que usam muito omissão de palavras, Savana, por exemplo. Enfim, só que eu não me adaptei muito, então eu prefiro só esses dois. Uma observação é que dá pra gravar áudio também. Ó, tá vendo essa ferramenta aqui? Dá pra deixar em negrito. Ó, tá gravando já. Ai, socorro. Dá pra deixar em negrito, em itálico. Tem muitas opções, gente. Eu nem sei a funcionalidade de todas elas, de tantas que tem. Mas aí você vai explorando o aplicativo e vai se encontrando. Eu acho que deu pra entender bem essa parte de tipos de cards. Relembrando, vem adicionar aqui nesse azulzinho tipo. E aí você seleciona como você quer montar seu card. Um detalhe que eu gosto de ver é aqui, ó. Eu clico nesse trem aqui que eu esqueci o nome, nessas coluninhas. E eu gosto de ver quantos cards eu fiz no dia. Por exemplo, hoje eu já fiz 198 cards, marca o tempo que eu levei. E aqui marca os dias que você fez antes, que aparece colorido. Quanto mais cards você fez, mais escuro aparece, tá vendo, ó? Calma, eu quero clicar nesse aqui. 404 revisões. Nos que estão sem cor, eu ainda não usava o Anki. Mas como eu disse, depois de março, literalmente todo dia, eu comecei a fazer pelo menos 15 cards por dia.
Se você deslizar, também aparece quantos cards você tem no total. Eu tenho, ó, 2.285. Enfim, gente, vai explorando que vai encontrando coisas novas. Agora, eu vou dar algumas dicas extras pra vocês. Eu anotei aqui alguns tópicos que eu gostaria de falar. Mas o basicão, assim, o mini tutorial que eu tinha pra fazer é isso. Eu acho que outros dispositivos, tipo celular, Android, notebook, não devem mudar tanta coisa. Acho que deu pra nortear. Quando eu tava pesquisando e tava completamente perdida, eu achava em celular, em notebook, mas eu não estava encontrando muito sobre iPad. Então eu decidi fazer um vídeo. Bom, então vamos lá para os tópicos que eu gostaria de falar. Primeiro deles. Primeiro não, né? Primeiro depois desse tutorial. Dicas de card para cada matéria. Eu gosto de fazer todas as matérias, desde humanas até exatas, em inglês. Por exemplo, em inglês eu gosto de colocar vocabulário, frases com contexto. Mas o que eu preciso muito no momento é ampliar meu vocabulário. Então, enquanto eu leio, ouço música, vejo série, se aparece uma palavra que eu não conheço ainda, eu coloco lá. Biologia, humanas. Eu gosto de perguntas mais diretas, por exemplo, o que é isso, o que é aquilo, o que foi tal movimento, qual a função de tal estrutura. Gosto muito de oclusão de imagens para tabelas, por exemplo, geografia tem bastante tabela, eu gosto. Biologia tem muitas estruturas do corpo humano que você tem que saber, identificar, então eu uso bastante. Exatas, que é uma dúvida bem frequente de vocês. Fórmula. Tem fórmula que não tem como, gente. A gente tem que decorar. Óbvio que a gente tem que entender a matéria, só que muitas coisas acabam sendo decoreba. Tipo, fórmula de PA e PG. Eu prefiro muito mais decorar a fórmula do que entender todo o contexto por trás. Me julguem, mas eu prefiro decorar a fórmula na maioria das vezes. Quando dá, né? Pra eu só decorar e não entender tudo por trás. Enfim. Então eu coloco fórmula, eu coloco até teoria, gente. Algumas coisas de teoria que às vezes a gente não valoriza. No meu primeiro ano de cursinho eu não valorizava. Agora eu valorizo muito, eu vejo com ajuda. Por exemplo, o que é mediana? Isso, você ter na ponta da língua, é a distância do ponto ao vértice. Do ponto médio ao vértice. Ajuda muito a resolver muitas questões. Por exemplo, a Unicamp, ela gosta muito desses pontos notáveis, saber o que é baricentro, o que significa se aquilo é um ponto médio, divide o lado em dois, o que faz? O que é a bissetriz? O que a bissetriz afeta na figura? Enfim, então até esses pontos teóricos de física, matemática, química eu gosto bastante. Eu gosto de colocar questões que eu erro, questões padrões que eu vejo que se repete muito. Por exemplo, análise combinatória e probabilidade, tem os pulos do gato. Geometria tem os pulos de gato, então eu gosto de colocar isso. Então, basicamente isso, eu gosto de fazer card para todas as matérias. Mas você vai se encontrando, você vai se adaptando o que dá certo pra você, o que não dá. Como eu disse, é algo muito individual também, não leve nada como uma regra. Outro tópico que eu gostaria de falar, por que eu não faço subdivisões? Eu já cheguei a falar pra vocês, né? Eu só deixo anotado biologia, química, inglês, matemática, história, geografia, e eu não crio subpastas dentro disso. Por exemplo, tem gente que gosta de deixar biologia, aí vai abrir uma subpasta, ecologia, botânica, bioquímica, citologia. Eu não gosto disso. Eu acho que fica sim de fato organizado. Por exemplo, eu quero revisar bioquímica hoje. Você vai lá, abre seus cards de bioquímica. Só que eu preferi não fazer isso pro meu cérebro se acostumar, porque no dia da prova não vai ter separado por blocos. Pode ter questão que vai misturar dois temas. Eu prefiro identificar na hora o que trata o assunto. Não sei se deu pra entender. Mas, basicamente, pro meu cérebro se acostumar mesmo, dos conteúdos estarem ali mesclados. Pode ter uma de ecologia, depois aparecer uma bioquímica, e é isso. Então, por isso que eu optei por não fazer essas subdivisões em outras pastas dentro da mesma matéria. Acho que deu pra entender. Outro tópico é a importância de fazer cards diretos e objetivos. Às vezes eu posto e vocês perguntam, como você responde seus cards tão rápido? E é por isso, gente, eu tento fazer o mais direto e objetivo possível. Por exemplo, o que foi a Revolução Pernambucana? Papum, respondi e é isso. Não deixar nem as perguntas tão longas e nem as respostas tão longas. Porque isso facilita muito a nossa vida, até pra memorização, enfim. Óbvio que algumas coisas você tem que contextualizar mais, mas o máximo que eu posso, eu tento deixar numa clareza, assim. O que acontece muitas vezes é que eu faço um card geralzão e ele não fica tão prático, nem tão direto, nem pequeno. E depois eu divido em menores. Como assim? Por exemplo, eu fiz muito isso em zoologia. Eu fazia um geralzão,
quais as principais características dos poríferos. Aí eu falava, eles são parazoários, não tem tecido verdadeiro, não tem folheto embrionário, coloquei lá todas as características, são assimétricos, coloquei todas de uma maneira geral. E depois eu fazia perguntas mais diretas, por exemplo, isso foi um card, depois eu fazia vários outros. Por exemplo, qual o tipo de simetria do porífero? Ah, assimétrico, sabe, coisa assim? O que surgiu? Aí eu faço um de molusco. Quais as principais características dos moluscos? Aí eu falo todas as características, tipo de excreção, respiração, digestão, como o que surgiu, tem celoma, não tem. Coloco tudo, tá vendo que ele vai ficar muito grande? Só que depois eu faço perguntas diretas, por exemplo, o que surge no molusco? Celoma. Espero estar falando certo. Pronto, tá vendo? Ó, direto e objetivo. Um geralzão e outros vários diretos e objetivos. Qual tipo de excreção dos moluscos? Ponto, papum. Entendeu? Espero que sim. Mas é muito importante fazer esses diretos, que eu acho que ajuda na dinamização do estudo aí da revisão. Às vezes é necessário fazer uns maiores, só que quando possível, faça os mais práticos. Que aí até estimula a fazer mais Anki. E por fim, eu vou falar como eu adiciono o Anki na minha rotina. O Anki pra mim é sagrado. Eu viajei, eu fiz Anki todo dia. Às vezes 15 cards, às vezes 300. Mas façam. Não deixa sair da sua rotina. Tudo que você vai começar a introduzir na sua rotina é chato no início. Por exemplo, quando você é criança, tem algumas coisas que você tem que fazer, mas às vezes você reclama. Tipo, filho, vai tomar banho. Você fala, ai, não posso ir depois, não sei o que, vai escovar o dente. Até introduzir na rotina. Depois ninguém mais precisa ficar falando pra você vai escovar o dente, vai tomar banho, hora de comer, porque você sabe, aquilo já se tornou um hábito e você faz aquilo todos os dias. E o Anki é assim. No início pode parecer maçante e chato, só que eu não consigo dormir, finalizar meu dia sem ter feito meu Anki. Todo dia é regra, como eu disse. Às vezes um pouco, às vezes muito, às vezes uma gota, às vezes um copo cheio e transbordando. Mas o importante é fazer todo dia pra virar hábito mesmo. Eu gosto de, assim que eu acordo, já fazer Anki, porque aí já sai um peso das minhas costas e meu compromisso tá feito, é o inegociável. Às vezes quando eu tenho muitos cards eu fraciono, eu faço um pouco durante o dia, logo pela manhã assim que eu acordo, aí eu vou ver uma aula, eu faço um pouquinho depois, vou começar a estudar biologia, faço um pouquinho de biologia, sabe? Assim, gente, mas todo dia, antes de dormir, fraciona se você precisar, mas eu gosto de zerar sempre que eu posso. Por exemplo, fazer todos os cards, que aí não vira uma bola de neve. Porque se você não faz Anki todo dia com uma certa frequência, vai virar uma bola de neve, porque você vai adicionando mais e mais cards e você não tá resolvendo. Então vai aparecer 1000 cards num dia pra você. 1000 cards. Geralmente aparece pra mim 200, 300, coisa assim. Bom, acho que é isso. Ah, e criar cards. No início, eu criei a rotina perfeita no início do ano, que funcionou por uns 2 meses, eu acho. Que era basicamente, assim que eu acabava a minha aula, eu já criava os cards do Anki, porque eu tenho meu caderninho. Então, eu fazia um resumão da aula aqui. Por exemplo, vi aula de protozooses, anotei tudo aqui durante a aula, e depois eu criava os cards no Anki com base nesse resuminho que eu fiz. Aí eu falava, quais as principais características da amebíase? E anotava lá. Quais são as principais protozooses? Enfim, logo depois que acabava a aula. Só que isso se tornou um pouco inviável e utópico pra mim com o passar das semanas, conforme a carga horária foi aumentando. Então hoje eu não consigo mais fazer isso. Às vezes eu crio card sem fazer resumo, direto na aula. Por exemplo, estou assistindo uma aula e eu acho que dá pra fazer o card enquanto eu assisto. Pauso ali e vou fazendo. Se não, eu anoto aqui nesse meu caderninho pra fazer depois. E aí eu separo um tempo no meu dia, por exemplo, à noite, depois que eu já terminei tudo, ou depois que eu respondo os meus cards durante a manhã, e vou criando cards novos com base no que eu escrevi aqui no caderno de revisão. É isso, acho que deu pra entender. Mas enfim, é muito importante você fazer card todo dia. Isso aqui depois eu tenho que passar pro Anki, eu já tenho o resumo aqui. Depois é só criar as perguntas e jogar no Anki. É um processo um pouquinho demorado, às vezes, meio chatinho, só que eu acho fundamental pra mim. E se você quer que o Anki funcione, acho que tem que ter essa rotina e essa frequência. Senão não vai cumprir o objetivo, sabe? Que é de você estar sempre em contato com a matéria e trabalhar essa memória ao longo prazo. Nossa, gente, falei demais. Acho que já deu uma meia hora de vídeo, é a impressão que eu tenho.
Mas eu espero que tenha ajudado vocês, dei algumas diquinhas, mostrei alguns exemplos, eu respondendo meus cards. No meu TikTok, eu sempre faço Revise Yankee comigo, que eu gosto de ir falando com vocês e a gente vai revisando junto. Acho que falei tudo, espero que sim, espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado, comentem aqui. E nunca é tarde para começar algo que você quer, que vai te ajudar. É melhor feito do que perfeito, é melhor você começar agora do que você não começar nunca. E é isso, gente, espero que tenham gostado. Beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos.